Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. TV Saber no ar. Hoje iremos falar sobre política. A nossa convidada de hoje é uma mulher que transformou desafios em ações e compromissos públicos. O seu mandato sempre foi pautado pelo diálogo e pela escuta da população e defesa das políticas públicas. A sua trajetória, ela se inspira na coragem e na sua essência coletiva. Por exemplo, transformar um ambiente público num local mais plural, digamos assim, e também mais democrático. Thalita Lima Barbosa, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Gil, pelo espaço, para que a gente possa falar um pouquinho da minha trajetória, um pouco do nosso trabalho também, enquanto mandato. E eu agradeço também por essa apresentação, que definição bonita. É muito bacana quando a gente percebe que a gente consegue transmitir aquilo que está aqui dentro, aquilo que constitui quem a gente é para as pessoas, que elas conseguem perceber essa verdade na gente e descrever assim de forma tão bonita. Muito obrigada. Eu que agradeço. Thalita, quais são as principais pautas do seu mandato no momento? Sabe, Gil, eu sempre fui uma pessoa extremamente conectada com o meu território, com as pessoas à minha volta, com as mazelas e com as belezas da nossa gente. Então, olhando para a minha própria trajetória, para a minha própria história, aquilo que me constitui enquanto sujeito, ou seja, mulher, pessoa com deficiência, LGBT, uma pessoa que veio do chão da escola pública, uma pessoa que veio dessa comunidade que se constitui, que se constrói no movimento de rua. Então, ser essa pessoa que tem essa história, que foi criada socialmente desse jeito, faz com que as minhas pautas sejam aquilo que atravessa a vida das pessoas diariamente. Então eu não inventei ou forjei nenhuma pauta para representar as pessoas politicamente. Eu transformei a minha própria história, a minha própria trajetória e das pessoas à minha volta em luta. Então na Câmara o que a gente faz é transformar as nossas vivências, que são minhas, mas que também são coletivas, em luta política. Então a gente traz uma força na luta popular para mais acessibilidade e inclusão na nossa cidade, para que a gente tenha uma educação de qualidade dentro das escolas, que passa também pela valorização dos profissionais de educação, mas também uma educação política. A gente busca aproximar a política institucional das pessoas, que a gente sabe que existe um afastamento de postura, de linguajar, dos políticos tradicionais, que é algo que a gente deseja romper. Então, as minhas principais pautas são as principais dores da população, porque é da onde eu vim, é quem eu sou, e a gente faz dessa história que é minha, mas também é de tanta gente, se transformar em luta diária. E como é que está esse diálogo? A que nível está, por exemplo? Como é que chegam as demandas da população no seu gabinete? Chega de todas as formas que você possa imaginar, Gil. A gente tem um WhatsApp, posso falar aqui? Claro, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 12 99202 7732. Esse é o WhatsApp do mandato, que eu respondo as pessoas pessoalmente, mas que eu tenho uma assessoria para me ajudar nessas respostas, para ser ágil também, porque enquanto eu tô aqui, por exemplo, ou quando eu tô em outras reuniões, ou quando eu tô com a população, para não deixar essas pessoas esperando no WhatsApp, minha equipe também me ajuda a responder. E esse WhatsApp é super ativo, 24 horas por dia, aos finais de semana também. E a gente também atende as pessoas por meio das redes sociais, que hoje é uma forma também de se comunicar com as pessoas. Nossas redes sociais são fortes, é muito forte, e a gente conversa com gente de Taubaté e de outros municípios também, que vem no nosso mandato uma referência. E aí eu tenho Instagram, TikTok, YouTube, e tudo é muito fácil de me encontrar. É só colocar lá Thalita Cadeirante que me encontre. Então a gente fala com as pessoas através
do online, mas eu também tô na rua, tô nos espaços públicos, nos espaços populares, então as pessoas me encontram o tempo inteiro nas feiras, no shopping, no mercado, e aí a gente sempre bate um papo, é um lugar também para as pessoas trazerem feedback sobre nossa atuação e trazer demanda também. Então, em todo lugar as pessoas me encontram. Quais são os maiores desafios enfrentados, por exemplo, atualmente pelo Legislativo? Ao meu ver, eu percebo que existe um afastamento do Legislativo, de modo geral, com o que é a principal função de um parlamentar, que é a fiscalização. Hoje eu olho para a Câmara Municipal de Taubaté, mas não só da nossa cidade, observo também de outros colegas parlamentares de outros municípios, e eu vejo uma vontade, um trabalho exaustivo dos parlamentares em blindarem a prefeitura, em blindarem o prefeito. E isso dificulta muito com que a gente avance na nossa fiscalização e também tem um fator que para mim é o principal, que é o grande desrespeito com a população. Nós estamos numa casa municipal, numa Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, para que a gente cumpra a nossa principal função, que é representar as pessoas. E representar elas é também saber como o dinheiro delas está sendo gasto. Então eu vejo uma grande dificuldade hoje de exercer essa fiscalização, que é o nosso carro-chefe. É o que a gente faz com maestria e a gente faz sem medo, porque a gente sabe muito bem para quem a gente trabalha. A gente não trabalha para o prefeito, a gente trabalha para o povo. E a gente teve uma primeira sessão legislativa, Gil, muito emblemática. Essa primeira sessão legislativa do ano, a gente teve alguns pedidos de informação negado pela base do prefeito. Pedidos de informação, por exemplo, de como estava sendo gasto o recurso do Fundeb, que é um recurso que vem do Fundo de Desenvolvimento Nacional da Educação, que vem do governo federal, para ser gasto nas nossas escolas, com os nossos profissionais de educação, e foi solicitado os extratos para que a gente fizesse essa fiscalização de como está sendo utilizado o nosso dinheiro. E esse pedido de informação foi negado pela base do prefeito. Também foi negado um pedido de informação sobre os extratos de como está sendo gasto o recurso público no Hospital Municipal de Taubaté, no nosso HMUT. E aí eu me questiono, a quem interessa blindar a prefeitura e rejeitar um requerimento desse que fiscaliza como o recurso público está sendo gasto? E aí teve também um pedido de audiência pública do nosso mandato sobre violência contra a mulher, que infelizmente é uma crescente na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, e esse pedido também foi negado. Então, a quem interessa também impedir um debate sobre a violência contra a mulher. E aí eu vejo essa blindagem da prefeitura por parte da base do prefeito. Olha, é muito sério o que a Thalita está falando. Essa questão da fiscalização, ela tem que ser levada realmente a sério, em todos os âmbitos. Entendeu? Então significa que, de uma forma geral, o orçamento aprovado, ele não está sendo, a gente não está atendendo o povo de uma forma, as necessidades, as prioridades do povo. Eu digo com todas as letras que a nossa peça orçamentária é uma ficção, é uma mentira. A prefeitura envia para casa uma peça orçamentária de forma anual, né, que é a nossa LOA, a Lei Orçamentária Anual, e enviou recentemente também, que foi votado no fim do ano passado, o PPA, que é o Plano Plurianual, é aquilo que é o projeto do prefeito para os próximos 4 anos da cidade. Então, quando a gente olha para o PPA, a gente precisa ver aonde a cidade está e para onde a cidade vai daqui 4 anos. E a gente vê uma mentira, tanto no PPA quanto na lei orçamentária, que não representa as verdadeiras dores e as verdadeiras necessidades da população. Eu dou um exemplo. A palavra mulher não é citada nenhuma vez, nem no PPA, nem no orçamento público. E se não está escrito ali, não existe. Porque defesa da mulher a gente não faz no discurso, a gente faz no orçamento. A gente faz destinando recurso para determinados setores, para determinadas pastas, para criar política pública, tanto de prevenção, quanto de acolhimento, quanto de proteção. Então, como desenvolver políticas públicas nos setores, tanto da saúde, quanto da segurança, quanto da educação, para cuidar
para proteger as mulheres taubatianas se a gente não destina orçamento, se a gente não destina dinheiro para essa política pública? Então eu posso afirmar que o discurso da prefeitura é muito distante da prática. E aí a gente tem uma lei orçamentária que é fictícia e que não representa a população e que não vai representar nos próximos 4 anos. Thalita, com relação às pessoas com deficiência, como é que anda esse orçamento? Ele é direcionado? Para a pessoa com deficiência, a gente tem algumas ações, algumas metas fiscais, mas o que eu vejo hoje da prefeitura, de modo geral também de outros setores, não só da nossa prefeitura, é um distanciamento de um trabalho integrado com a pessoa com deficiência. Isso é algo que eu venho falando desde o meu primeiro mandato, desde o primeiro ano do primeiro mandato. Quando a gente vai tratar uma pessoa da pessoa com deficiência, do seu direito e das suas necessidades, a gente precisa olhar para essa pessoa de forma integrada. E para isso a gente precisaria, dentro do setor público, da gestão pública, um setor próprio para isso. Eu já venho solicitando há muitos anos que a gente tenha uma coordenadoria da pessoa com deficiência. E para quê? Para que a gente possa ter o dado de quem são as pessoas com deficiência na nossa cidade e saber o que ela precisa de forma integrada. Porque a mesma criança, por exemplo, Gil, que está na escola pública e que tem uma política de inclusão dentro da sala de aula dela, é a mesma criança que passa no neurologista infantil na área da saúde. É a mesma criança que usa o transporte público. É a mesma criança que também tem o seu lazer nos parques da cidade. É a mesma criança que também participa de um projeto de esporte. E a gente não tem o mapeamento dessa criança. É tudo solto. Cada setor lida com essa criança de uma forma. Então a gente precisa de uma política pública que faça a integração desses dados, para que a gente olhe para essa pessoa, para essa criança, para esse adulto de forma integrada. E aí a gente consegue desenvolver uma política pública muito mais eficiente, ao invés de cada setor fazer uma política da forma que bem entende. A gente otimiza o trabalho público quando a gente faz de forma integrada. Com relação à educação, por exemplo, a educação municipal, a necessidade de alunos e professores, educação inclusiva, como é que anda essa situação? Você acha que ela está sendo atendida a contento? Não, a contento não, Gil. A gente tem profissionais dedicados. Eu reconheço que a gente tem professores que se dedicam, que se especializam, que querem fazer o melhor para suas turmas, mas a gente esbarra em diversas dificuldades. Por exemplo, hoje quem cuida da educação inclusiva no nosso município é uma fundação que é um braço da Universidade de Taubaté, que é a FUNCABS. E aí a gente tem esse convênio entre Secretarias de Educação e FUNCABS, mas a própria FUNCABS não dá conta de capacitar esses profissionais para atender os alunos de inclusão. Primeiro que eles pagam um salário vergonhoso. Eles trabalham 40 horas semanais, cuidam do integral e dos alunos de inclusão. Sem esses funcionários, a escola simplesmente não existe e eles pagam um salário de menos de R$2.000 para um trabalho extremamente árduo e também que exige uma capacitação de ponta. E aí não existe como cobrar desse profissional uma capacitação com um salário desse. Uma formação que a própria fundação também não entrega. Eles têm uma formação a cada 4 meses ao sábado. Não é o suficiente para lidar com as nossas crianças. E aí eu faço um questionamento àqueles falso-moralistas que falam da defesa da família. Fazer a defesa da família é fazer a defesa de uma educação de qualidade. Aqui a gente está falando das nossas crianças. Então falta, para mim, uma noção do que é o problema real dentro da escola. E aí a gente tem problemas como, por exemplo, essa fundação que não dá conta de atender os alunos da inclusão, os alunos do integral. A gente tem falta de material pedagógico, por exemplo, os professores de inglês precisam levar
a disciplina desenvolvida de casa, porque eles não têm apostila para trabalhar, a prefeitura não compra apostila para eles. A gente tem escolas que têm problemas de estrutura gravíssimo, que vira e mexe a Defesa Civil precisa interditar e realocar esses alunos de uma escola para outra. Esses são problemas urgentes. E aí ao mesmo tempo, a gente tem uma prefeitura que no início do ano abriu um edital de terceirização de uma das creches que a gente tem, que está fechada, que é a creche do Cataguá, sendo que um dos princípios exclusivos da prefeitura é a manutenção da educação infantil. E a gente tem uma prefeitura tentando passar para uma entidade privada algo que compete exclusivamente à prefeitura. Então existe uma distância muito grande do que é valorizar e fazer a manutenção de uma educação de qualidade. Com isso, quem vai perder, consequentemente, são as nossas crianças taubatianas. Thalita, a que nível anda, por exemplo, a relação entre legislativo e executivo da cidade? Em que sentido, Gil? De uma forma geral. Então, como eu disse, eu vejo uma Câmara que tem seus mandatos independentes, que tem também a base do prefeito e tem também os vereadores de oposição. É uma Câmara mista, assim. Mas hoje eu vejo uma dificuldade desse diálogo acontecer por parte do executivo de aceitar, por exemplo, as propostas que partem desses vereadores independentes e vereadores de oposição. Eu posso citar aqui um grande parceiro meu, que é o vereador Isaac. Hoje, o vereador Isaac, ele é um vereador do Partido dos Trabalhadores, eu sou uma vereadora do PSB, e nós somos, então, vereadores base do governo federal. A gente tem o presidente Lula, do PT, e o Geraldo Alckmin, do PSB. O nosso diálogo é aberto, a gente tem uma estrada aberta para dialogar com o governo federal. E diversas vezes nós estivemos em Brasília, a gente conversou com os ministros, pensando em políticas que a gente poderia trazer para Taubaté, investimentos que a gente poderia trazer para Taubaté, mas a prefeitura fecha as portas, simplesmente porque não quer sair na foto com o governo federal. Não, explica melhor. Olha, veja bem o que ela falou. Quer dizer, você esteve em Brasília, ela faz parte do governo da oposição, ao lado do Isaac do Carmo, então, em busca de recursos para a cidade. Então, isso é a oposição, a situação da prefeitura, ela, de certa forma, não aprova? Não aprova, ela fecha as portas para que a gente possa abrir esse diálogo com o governo federal e trazer investimentos para a cidade. E isso, para mim, diz muito sobre como essa política tradicional que está posta aí para gente não está conectado com o interesse da população. É uma política umbilical que só interessa a ela e como ela vai se apresentar e como ela vai se mostrar para a população. Com dedos, com medo de aparecer na imagem, ter a sua popularidade rejeitada por conta de um partido político ou de outro partido político. E isso, na mesa de negociação, atrapalha para melhorar a vida das pessoas. Gil, eu não tenho dificuldade nenhuma de dialogar com pessoas que pensam diferente de mim, desde que o interesse colocado na mesa seja um interesse coletivo. Eu acredito que a gente possa pautar projetos que são do governo federal como uma prioridade aqui em Taubaté, desde que esteja conectado com uma pauta coletiva. A gente pode também criticar e fazer uma oposição ao governo federal desde que seja uma pauta coletiva, desde que seja o interesse da população. Isso tem que estar acima das nossas paixões, isso tem que estar acima das nossas ideologias. A gente tem o nosso posicionamento, a gente sabe naquilo que acredita, mas quando a gente está falando de investimento, de melhorar a vida das pessoas, a gente precisa estar disposto a sentar na mesa com qualquer um que tenha condições de melhorar a vida da população, do governo do estado ao governo federal. Thalita, questão de saúde. Como é que você vê? Muita gente reclama, critica, as filas são muito grandes, o tempo de espera de médicos especialistas, certas especialidades. Como é que anda essa situação? Bom, a gente teve uma troca de secretários dentro de um ano, né? A gente tinha uma secretária
e mudamos para um outro secretário justamente para tentar fazer uma melhoria, aprimorar as políticas públicas da nossa cidade, diminuição das filas, por exemplo, mas infelizmente o que a gente vê é uma desorganização, falta de prioridade, a gente não consegue entender qual é o projeto da Prefeitura e da Secretaria de Saúde para a nossa cidade, por exemplo, a estratégia da saúde da família, que é um serviço essencial para que a gente possa atender todas as comunidades, todos os bairros, que hoje já é defasado, a gente precisava ampliar a estrutura das ESFs e, por exemplo, a gente perdeu de participar do PAC do governo federal, porque a prefeitura decidiu não participar para ter mais especialistas na nossa cidade, para também trazer mais estratégia da saúde da família para a nossa cidade. Então a gente vê uma falta de organização, uma falta de planejamento, de vontade de resolver o problema das pessoas. Transporte e mobilidade urbana. Bom, a gente teve uma notícia recente que para mim é trágico e, além de trágico, fere um compromisso de campanha do prefeito Sérgio Vitor. O prefeito Sérgio Vitor afirmou durante a campanha que iria rever os contratos firmados pela prefeitura, que iria rescindir os contratos se assim necessário, e a gente não viu o prefeito sentando na mesa com os empresários para rever esses contratos, para rescindir se fosse o caso. O que a gente viu foi o contrário. A ABC Transportes, que tem no nosso município um histórico de monopólio, já faz mais de 40 anos que essa empresa atua no nosso município, e a prefeitura não fez nenhum tipo de renegociação. Pelo contrário, aumentou o subsídio passado por ela em mais de 10 milhões. A gente repassava 26 milhões para a ABC e a partir desse ano a gente vai passar de subsídio para a ABC 37 milhões. Então a gente está injetando mais 10 milhões numa empresa que tem pesquisas realizadas no nosso município em que a população afirma que as condições, que a qualidade da entrega do serviço é de ruim para péssimo. Então a gente tem uma empresa que presta um serviço que a população não aprova e a prefeitura, por sua vez, junto com a Secretaria de Mobilidade, não atende a demanda da população. Ao invés de ouvir a população, ao invés de fazer aquilo que a população demanda, faz justamente o contrário. Readita, faz o aditamento desse contrato, repassando ainda mais o nosso dinheiro para uma empresa que não fornece um serviço de qualidade. Com relação à insalubridade também, a taxa do lixo, Certo. que é uma pauta assim, de muitas críticas. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Sobre a insalubridade, a gente viu um escárnio acontecer no nosso município. O prefeito Sérgio Vitor fez algo histórico na nossa cidade, que é fazer o servidor público tomar uma posição. A gente sempre teve a nossa cidade comandada por uma única família, família Ortiz, que escolhia seus sucessores, e foi assim por mais de 40 anos no nosso município. E o que a gente viu por parte do prefeito Sérgio Vitor foi um feito muito grandioso e admirável. Eu respeito o que ele fez, que foi mexer com as motivações do servidor público e fazer com que ele se posicionasse. O prefeito Sérgio Vitor prometeu fazer o contrário que a família Ortiz sempre fez no nosso município, que era perseguir o servidor público. Ele prometeu fazer o contrário, falou que não iria perseguir e que iria valorizar. O que a gente espera com isso? Que o servidor público fosse ter autonomia para atuar e que fosse ter a sua valorização garantida, por exemplo, num plano de carreira, que é uma promessa antiga. E o que a gente viu é o contrário. Na primeira deixa, o prefeito Sérgio Vitor fez uma reinterpretação da lei e cortou diversos benefícios conquistados há décadas por esses servidores. Conquistados desde que o Estatuto do Servidor, lá na década de 90, foi firmado. E aí a gente teve, por outro lado, algo que foi
uma grande surpresa, que foi a união desses servidores públicos, dessa classe trabalhadora. Então, toda vez que a gente tem direitos atacados, a gente também percebe essa união desses trabalhadores, o que também traz pra gente muito orgulho de ver. E agora a gente tem, depois de muitos anos, o Sindicato dos Servidores ativo, que vão com certeza atuar para que eles tenham seus direitos resguardados, e eles podem contar com certeza com o nosso mandato, como eles contaram nesse trágico primeiro ano do prefeito Sérgio Vítor, que foi basicamente de ataque ao serviço público. E esse ataque, ele é um ataque coordenado e organizado, porque o Partido Novo, que é o partido do prefeito, tem um estatuto que rege ele. E esse estatuto tem ali princípios muito claros, que é de diminuição do Estado, ou seja, de realmente diminuir o serviço público, de mandar embora os servidores públicos da forma que der, de diminuir os direitos dos servidores públicos e de privatizar, de terceirizar tudo aquilo que for possível. Isso é a cartilha do Partido Novo, que é o partido do prefeito Sérgio Vítor. Então ele está só colocando em prática tudo aquilo que o partido dele acredita. E, infelizmente, para mim, isso é o que existe de mais trágico, assim, de mais horrendo, de mais desprezível, que é mexer com a confiança da população. O voto é a coisa mais importante que a gente tem para dar para um político. É o maior gesto de confiança e que a gente faz é dar o nosso voto na urna para o político. E a gente teve essa classe de trabalhadores dando o voto com a promessa e na certeza de que teria valorização. E o que eles tiveram foi justamente o contrário. Além da perseguição que já era conhecida por eles por conta de outros prefeitos, eles também tiveram ataques a direitos básicos resguardados há décadas. E a taxa de lixo foi algo que nos surpreendeu muito, porque a gente vem questionando a prefeitura sobre tanto a planta genérica quanto a taxa de lixo, se a prefeitura não faria audiência, se a prefeitura estava se programando em mandar esses projetos para casa, mas foi tudo a toque de caixa, Gil. Foi em dezembro, no fim do ano, eles mandaram esses 2 projetos sem discussão, com inúmeras irregularidades, sem tempo de debater com a população, simplesmente aumentando os impostos de forma exorbitante, sem discussão, com inúmeras irregularidades no projeto, como eu já citei. Então, era impossível ter o meu voto favorável. O que nós estamos organizando agora quanto à taxa de lixo é uma ação direta de inconstitucionalidade. A gente percebeu que existem ali irregularidades, vou citar uma delas, que é, por exemplo, essa taxa ser cobrada pela metragem do imóvel e não pelo lixo produzido. Isso, para nós, já é um flagrante inconstitucional. Se a taxa é sobre o lixo, precisa ser calculado sobre o lixo produzido e não sobre a metragem do imóvel, porque isso independe. Às vezes a gente tem um imóvel menor que produz muito lixo e um imóvel maior que produz pouco. Não tem como a gente fazer esse cálculo pela metragem. A gente não tem, por exemplo, uma outra irregularidade para citar aqui, uma isenção ou uma cláusula que proteja aqueles que fazem reciclagem do lixo. Então, esses que fazem reciclagem do seu próprio lixo vão pagar o mesmo valor de taxa que os que não fazem. Então, por conta de todas essas irregularidades, o nosso partido, junto com o diretório estadual, está entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade para a gente tentar derrubar essa lei na justiça. Você acha, a que nível tem essa ação inconstitucional contra a taxa do lixo? Você acha que ela tem meios de ser aprovada? A gente já viu isso acontecer em outros municípios. A gente viu que Goiás entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a mesma matéria. Cotia também foi um município que entrou com a mesma ação direta de inconstitucionalidade sobre a mesma matéria. Então, a gente tem muita esperança de ter sucesso aqui. Quem vai votar? É uma ação feita na justiça, e aí não tem votação. Ela vai ser analisada. Thalita, eu gostaria que você falasse sobre as suas ações. Ela vai ser analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Do Estado. Isso. Eu gostaria que você falasse das suas ações, dos seus projetos, aquele que você considera mais importantes. Pra gente, o mais importante é o
formato, é o jeito de fazer política, que é fazer política junto com as pessoas. Tem algo que eu sempre escuto dos vereadores que me intriga muito. Às vezes, quando a gente está numa discussão na Câmara Municipal, uma discussão polêmica, acalorada, eu trago reflexões e questionamentos para que a população possa refletir, para que a população possa construir a sua própria opinião sobre o que está acontecendo ali dentro. E eu não tenho esse entendimento de que política se faz de porta fechada, entre quatro paredes. O que a gente discute enquanto classe política, enquanto vereadores, enquanto parlamento, fora dos holofotes, fora do microfone, fora da câmera, tem que ser a mesma coisa que a gente discute lá dentro, com a população olhando, porque se tiver diferente, se tiver distante, tem coisa errada. Então, o que eu sempre faço é levar o que é discutido lá fora, as impressões, as motivações para dentro do parlamento, dentro da TV, por meio do microfone. E aí eu sempre escuto dos parlamentares que eu tô jogando pra galera e eu não entendo essa acusação. Estão me acusando de ser muito democrática, porque pra mim esse é meu dever. Se eu não jogar pra galera, eu vou jogar pra quem? É pela galera que eu tô lá, é pra galera que eu jogo mesmo, porque é a população que tem que me trazer a impressão de como a política tem que ser conduzida, é para a população que eu trabalho. Então, quando os vereadores me acusam de estar jogando para a galera, eu tomo isso como um elogio, porque para mim isso é um valor, é um princípio. Me estranha eles não jogarem para a galera. Se eles não estão jogando para a galera, eles estão jogando para quem? Para o prefeito? Thalita, sua candidatura a deputada estadual. Pois é um projeto para esse ano, já que a gente está construindo a muitas mãos, e a gente tomou essa decisão, Gil, porque o nosso mandato ele ficou maior do que a cidade. A gente tem uma atuação que extrapolou o limite do município. A gente tem pessoas de outras cidades que recorrem ao nosso mandato para fazer fiscalização no seu próprio município. Então, por exemplo, eu cito aqui a nossa participação e atuação na USP de Lorena, por conta de falta de acessibilidade. A gente teve um grupo de estudantes e de professores que nos procuraram para intermediar uma conversa entre a universidade junto com o Estado para que a gente pudesse melhorar a acessibilidade da Universidade de São Paulo, da unidade de Lorena. A gente tem em Pinda, em Caçapava, pessoas que buscam o nosso mandato para que a gente possa estar em audiências públicas, para que a gente possa estar em outras instituições, como a OAB, por exemplo, levando as políticas públicas que a gente tem feito aqui no nosso município para essas cidades, para que a gente possa incentivar e mostrar como fazer nesses municípios. A gente tem cidades como Campos do Jordão, São Bento, Sapucaí, que procuram o nosso mandato para que a gente possa intermediar junto aos deputados federais para levar emenda impositiva para essas cidades. Então a gente já está trabalhando para os outros municípios da nossa região sem ter uma estrutura para isso. Então o nosso mandato ficou maior do que a nossa cidade. Eu reconheço, recebo isso como assim com gratidão, com muito carinho assim e com muita humildade em saber que as pessoas reconhecem no nosso mandato um mandato sério, responsável, de confiança e que tem capacidade de atuar em outros municípios também. A gente sempre escuta de outras pessoas que moram em outras cidades aqui da nossa região que gostaria que eu fosse vereadora lá. Então, sempre escuto. Queria que você fosse vereadora aqui em Pinda, queria que você fosse vereadora aqui em Lorena, aqui em Guará. Vereadora eu não posso ser de todos esses municípios, mas eu posso ser deputada estadual de toda essa gente. Thalita, para finalizar, gostaríamos que você deixasse uma mensagem a quem nos assiste. A mensagem que eu posso deixar é que a gente reflita sempre que a política ela precisa ter a cara do povo, não a cara do privilégio. Que isso guie a gente para que a gente possa fazer as nossas escolhas, especialmente em anos como
esse de 2026, que é um ano de eleição. A gente não precisa de promessas mirabolantes, porque não existe mágica, não existe nenhuma receita fácil para melhorar a vida das pessoas. O que melhora a vida das pessoas é trabalho árduo, diário, é estar conectado com essa realidade, essa realidade que a gente vive no dia a dia, as dores do dia a dia. E saber disso, viver isso, é o que autoriza um político, é o que legitima um político em fazer um bom trabalho pelas pessoas que representa. Então é sempre importante a gente olhar para aqueles que estão nos representando e ver se eles têm a cara do privilégio ou a nossa cara. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigado. Esperamos que a sua candidatura seja de grande sucesso, que você vai ser agora, né? Este ano. Esse ano. Então, esperamos que você volte futuramente. Com certeza. Já como uma deputada estadual. Vão poder contar comigo se o nosso trabalho hoje de fiscalização já é um trabalho muito sério, se a nossa atuação em trazer políticas públicas e projetos que realmente impactem na vida das pessoas, não seja esse tipo de lei para inglês ver, já é algo que nos orgulha muito os nossos eleitores, os nossos apoiadores, que só crescem como deputado estadual, e eu com certeza vou poder fazer muito mais por Taubaté e pela nossa região do Vale do Paraíba, que merece ser valorizada na Alesp, no governo do estado. Thalita, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Esperamos que futuramente, como falamos agora, que você volte aqui. Conversamos com Thalita de Lima Barbosa, uma vereadora, uma mulher, como nós falamos no início, que transforma desafios em ações, em compromissos públicos, pautada sempre pela sua consciência coletiva em busca da democracia. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia. Estaremos de volta na próxima semana. Forte abraço.